Nós vamos dar andamento para o quarto e quinto ano, a nossa instrução religiosa. Nós vamos entrar hoje na matéria da fé, que é a matéria dos mandamentos da lei de Deus. A gente pergunta que para se salvar não basta apenas ter fé, mas é preciso também cumprir a lei de Deus. Quais são as leis de Deus? São os mandamentos. E Nosso Senhor no Evangelho disse: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quer dizer, nós vamos observar a lei de Deus. E aí São Tiago diz: que aproveitará, irmãos meus, se alguém diz que tem fé e não tem obras? Acaso poderá salvá-lo tal fé? Como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é uma fé morta. Então não basta aceitar Jesus Cristo que já está salvo, é preciso cumprir a lei de Jesus Cristo, fazer a vontade de Jesus Cristo. Quando se faz a vontade de Jesus Cristo, cumpre os mandamentos, cumpre a lei de Deus. Então eu peço para se inscrever em nosso canal, procura compartilhar e passar o máximo possível o nosso canal, e também dar um joinha aí para poder aumentar o número de pessoas que agradam da instrução religiosa que o padre está dando. Cada semana ele tem 3 turnos, nesses 3 turnos ele dá a matéria para cada turno. Vocês vão escolhendo, vão vendo um, vão vendo o outro, e vão aprendendo, vão estudando. Procura adquirir os 3 livrinhos de religião. Vocês vão conseguir isso na Petros, que é uma editora chamada Petros. Nessa editora vocês vão encontrar os 3 livrinhos para instrução religiosa. Um livrinho para as criancinhas, o outro livro mais adiantado, e tem um 3º volume. E futuramente, quem sabe, a gente vai editar um volume maior, mais o catecismo do maior, que é o catecismo do São Pio X, que é o maior. Vamos adaptar uma linguagem comum. Então, senhores e senhoras, procure aprender, se instruir, se informar. Não é só de comida vive o homem, não é só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Nosso espírito se alimentar. Como se alimenta? Por meio da palavra de Deus. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus são 10. Os mandamentos da igreja são 5. Os 10 mandamentos estão escritos por Deus no coração de cada um, de cada homem. Isso são lei natural. E a lei promulgada no Monte Sinai, solenemente promulgada, entregue a Moisés, gravados em tábuas de lei, são uma lei positiva divina. Foram sancionadas definitivamente por Jesus Cristo. Isso se chama lei cristã. Normas cristãs, de como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver. Os 10 mandamentos se formam o decálogo, são 10 mandamentos. Então o decálogo, se fala decálogo, nós estamos falando dos mandamentos promulgados por Deus no Monte Sinai, entregue a Moisés, escrito em tábuas, essas tábuas da lei, que os judeus guardavam na Arca da Aliança, juntamente com a vara de Araão e um pouco de maná. E a lei do maná tinha os ossos de José, vindo do Egito. E quais são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus são 10. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar os domingos e festas de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho.
Nono, não desejar a mulher próximo, e 10º, não cobiçar as coisas alheias. Então esses são os 10 mandamentos da lei de Deus. E na Bíblia, esses mesmos mandamentos se acham enumerados de forma mais extensa, colocando tudo que devemos evitar e devemos cumprir. Os 3 primeiros mandamentos diz respeito a quem? Diz respeito a Deus. E os outros 7 mandamentos diz respeito a quem? Ao próximo. São 7 mandamentos. Então, por isso que toda a lei se resume em 2 mandamentos. Um, o amor de Deus, e o outro, o amor do próximo. No primeiro mandamento está contido o amor de Deus e o amor do próximo. E os senhores e senhoras percebem São Mateus dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Como é bonito isso, que nós devemos aplicar-nos a cumprir a lei de Deus. Vamos hoje falar a respeito do primeiro mandamento. O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. O que nos ordena o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos ordena, primeiro, crer em Deus; segundo, esperar em Deus; terceiro, amar a Deus acima de tudo; quarto, adorar a Deus. Isso contém o primeiro mandamento: fé, esperança, caridade, adoração. Não se esqueçam disso: fé, esperança, caridade, adoração. São 4 coisas contidas no primeiro mandamento. Os filhos devem amar os seus pais, os pais devem amar seus filhos. Nós devemos amar a Deus sempre em primeiro lugar. Exemplo: Abraão disposto a sacrificar seu filho Isaque. Os 3 jovens na fornalha ardente preferiram morrer do que pecar. A mãe dos Macabeus, com seus 7 filhos, todos os mártires da igreja. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás deuses estranhos diante de mim. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, vocês estão vendo a importância desse mandamento. Ato de fé: eu creio firmemente que há um só Deus em 3 pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e que ao 3º dia ressuscitou. Creio tudo o que mais crê e ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque ele foi revelado por Deus, verdade infalível, e nessa crença quero viver e morrer. Esse é um ato de fé. E quais são os pecados principais contra a fé? Os pecados principais contra a fé são negar a verdade da fé ou duvidar de propósito da mesma. Segundo, não querer instruir-se na religião. É ignorância culpável. Terceiro, assistir ao culto da religião falsa, de protestantes, espiritismos, essas religiões. Quarto, falar ou escrever contra a religião instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Quinto, ler, sustentar ou propagar escritos contra a fé. Sexto, ter vergonha da religião. Esses são os pecados que se cometem contra a fé. Ter vergonha da religião. Quem negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Perder-se facilmente a fé por leituras más, pela convivência com os hereges ou incrédulos. E sobretudo por uma vida pecaminosa. O bom católico gosta de ouvir os sermões, as conferências religiosas, e procura se instruir-se
com a leitura de livros, revistas e jornais católicos. Aconselho a todos se fazer uma assinatura da revista Catolicismo. É muito boa. Eu tenho nessa revista um artigo todos os meses. Procure então procurar o Jornal Catolicismo ou a revista Catolicismo. 3 grandes inimigos da fé são a ignorância em matéria religiosa, o indiferentismo religioso, o respeito humano. A nossa cidade de Cardoso Moreira se distingue por isso, pela ignorância religiosa em matéria de fé, que é religião, o indiferentismo religioso, não liga para nada, não vai à igreja, não procura se instruir, ou vergonha da religião, respeito humano da religião. Agora vamos falar sobre a esperança. O que devemos esperar de Deus? Devemos esperar de Deus a graça e o perdão dos pecados, a salvação eterna. Ter esperança em Deus quer dizer confiar firmemente que Deus nos dará o que prometeu. Depois o São Paulo aos Romanos diz: na esperança fomos salvos. Exemplo, Jó e o bom ladrão. Aquele que morreu confessou Jesus Cristo na cruz. Ato de esperança. Meu Deus, espero com firme confiança que, pelos méritos do meu Senhor Jesus Cristo, me dareis a salvação eterna. Vós sois somente bom e poderoso, e o haveis prometido a quem observar fielmente os vossos mandamentos, como eu me disponho a fazer com o vosso auxílio. O auxílio aqui é o auxílio da graça, auxílio divino. A pessoa que pede, recebe. Deus dá. Deve ter confiança e ter esperança. Deus não nega aqueles que pedem. Como se peca contra a esperança? Contra a esperança, peca-se por desespero, desconfiança e presunção. Desespero é a falta absoluta da esperança. Caim se desesperou, como também Judas Iscariotes. Desconfiança é uma esperança fraca e vacilante. Isso foi de Moisés. Bateu 2 vezes na pedra. Por isso ele caiu na desesperança. Presunção é o excesso, o exagero de esperança. É como se já aceitei Cristo, eu estou salvo. Não é assim. Alguém se expõe temerariamente em perigo de vida, na confiança que Deus vai fazer um milagre para salvar. Do milagre do tempo, o demônio tentou Jesus por presunção, esperando que os anjos descessem para o tomar, para que não tropeçasse com a pedra. A pessoa lança achando que Deus vai livrar da queda. Pois, em ti, Senhor, esperei, não permitais que eu seja confundido eternamente. Então, vocês estão vendo a importância disso. Como se peca contra o amor devido a Deus? Contra o amor devido a Deus, peca-se por qualquer pecado, especialmente pelo ódio contra Deus e a nossa Santa Fé Católica. É muito comum isso em nossos dias. Amemos, portanto, a Deus, porque Deus nos amou primeiro, diz São João Apóstolo. Que darei em retribuição ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Isso é o livro dos Salmos. Demonstramos nosso amor a Deus pela observância dos mandamentos. Quem tiver os meus mandamentos e os guardar, esse é que me ama. O ódio a Deus é o maior de todos os pecados. O amor devido a Deus chama-se caridade. O amor à igreja se chama zelo. O ódio à igreja se denomina uma iniquidade. Vamos fazer o ato de fé, de caridade. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e prefiro perder tudo a vos ofender.
por amor de vós, amo a meu próximo como a mim mesmo. Então, vocês estão vendo de que devemos amar também o nosso próximo. Devemos amar o nosso próximo porque Deus ordena. Segundo, porque Jesus Cristo nos deu exemplo e nos ensinou pelos seus exemplos. Terceiro, porque todos os homens são feitos da imagem de Deus, fomos remidos pelo sangue de Cristo e são chamados à bem-aventurança eterna. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, diz São Mateus. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei primeiro a eles. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes o amor uns para com os outros. Todo homem é o nosso próximo, quer seja amigo ou inimigo. Devemos fazer bem ao nosso próximo, não só no corpo, mas também na alma. Assim praticaremos as obras de misericórdia, tanto corporais como espirituais. E nós falaremos no próximo aula, nós falaremos das boas obras corporais e das boas obras espirituais. Assim encerraremos o fato bastante importante para nós a tal respeito do amor de Deus. Desejo a todos que propague o nosso vídeo e também procure fazer com que todos aprendam e compartilhem com os outros. Vou dar uma bênção para todos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós permanecer para sempre. Amém. Fique com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser.